Pois muito bem, vamos continuar falando da infância de Jesus, né? A segunda parte da infância, falamos na última aula até o 7º ano e agora do 8º em diante, ok? Seu 8º ano. Jesus começou a apreciar muito seu irmão Tiago. Lá pelo fim desse ano começou a ensinar-lhe o alfabeto. Nesse ano, Jesus fez arranjos para trocar produtos de leite por lições de harpa. Tinha um gosto excepcional para tudo na música e já aos 11 anos de idade já tocava habilmente a harpa e sentia um grande prazer em entreter a família e os amigos com seus improvisos. Em fevereiro, Nahor, um dos professores de uma academia dos rabinos em Jerusalém, veio para observar Jesus, depois de cumprir uma missão semelhante na casa de Zacarias. Ao mesmo tempo em que ficou um tanto chocado com a franqueza de Jesus e a sua maneira pouco convencional de se relacionar com as coisas da religião, ele atribuía a isso a distância dos centros de ensino hebraicos e aconselhou José e Maria que lhe permitissem levar Jesus consigo a Jerusalém. Maria ficou persuadida em consentir. Estava convencida de que seu primogênito devia transformar-se no Messias, o libertador judeu. José ficou hesitante e, mesmo convencido de que Jesus deva crescer e tornar-se um homem do destino, viu-se profundamente incerto de qual seria esse destino. No entanto, nunca realmente duvidou de que seu filho iria cumprir uma grande missão na terra. Por conta dessa divergência de opinião entre José e Maria, Nahor pediu permissão para colocar toda essa questão a Jesus, e Jesus escutou com atenção. Conversou com José e Maria e seu vizinho Jacó, seu melhor amigo. Mais tarde, então, disse que, havendo uma divergência de opinião entre seus pais e conselheiros, e posto que ele próprio não se sentia competente para assumir a responsabilidade por tal decisão, decidiu conversar com seu Pai que está no céu. E, enquanto não estivesse absolutamente certo quanto à resposta, Jesus sentiu que deveria permanecer em casa e ainda acrescentou: eles que tanto me amam devem ser capazes de fazer mais por mim e de guiar-me de um modo mais seguro do que estranhos, que enxergam apenas o meu corpo e observam a minha mente de fora, mas dificilmente podem me conhecer de verdade. Olha a resposta que Jesus deu com apenas 9 anos de idade, para vocês verem como era avançada a mente desse menino. O 9º ano de Jesus. O problema mais sério ainda a acontecer na escola foi quando Jesus ousou desafiar o Shazam a respeito do ensinamento de que todas as imagens, pinturas e desenhos eram idólatras pela sua natureza. Jesus deliciava-se em desenhar paisagens e modelar uma grande variedade de objetos em cerâmica. O Shazam era o dirigente da escola, né? O diretor. E na religião judaica é proibido o culto de imagens e de retratos, tá? E Jesus era inconformado com isso, não entendia o porquê dessa proibição, né? Tudo nesse sentido era estritamente proibido pela lei judaica, mas até nesse momento Jesus havia conseguido desarmar as objeções de seus pais, de modo tal que eles o permitiram continuar com essas atividades. Mas o problema foi novamente levantado na escola, quando um dos alunos mais atrasados descobriu Jesus fazendo a carvão um desenho de seu professor no chão da sala de aula. Lá estava, claro como o dia, e muitos dos anciãos tinham visto aquilo antes que o comitê fosse chamar José para exigir que algo fosse feito para acabar com o incumprimento da lei. Embora não tenha sido essa a primeira vez
que as reclamações chegavam aos seus pais de longe era a mais séria. Vejam como era chata, né, a infância judaica nessas questões, né? Que coisa mais assim, olha, sem comentários, viu? Jesus escutou as acusações sobre seus esforços artísticos. Ele ressentiu-se de que houvessem culpado seu pai pelos erros que alegavam haverem sido cometidos, e assim avançou destemidamente para confrontar seus acusadores. Os anciãos ficaram confusos. Alguns estavam a ver o episódio com humor, enquanto outros pensavam que o menino era um sacrilégio, senão até blasfemo mesmo. José estava perplexo e Maria indignada, mas Jesus insistia em ser ouvido. Ele teve a palavra e corajosamente defendeu seu ponto de vista com um consumado e amplo autocontrole e anunciou que se conformaria com a decisão de seu pai nesta, como em todas as outras questões controversas. E o comitê dos anciões partiu em silêncio. José sentia-se compelido a impor o ensinamento rabínico e que o mandamento devesse prevalecer, e assim Jesus não mais desenhou nem modelou a semelhança de nada daquele dia em diante, mas não estava convencido de que o que ele fez era errado, e abandonar esse passatempo favorito constituiu-se em uma das maiores provações de sua vida jovem. Um tremendo pecado, uma tremenda bobagem, né? Para não dizer uma idiotice. Uma pequena bancada fora construída para Jesus e pela primeira vez ele teve ferramentas que lhe pertenciam. Nas horas vagas, durante muitos anos, ele trabalhou nessa bancada e tornou-se altamente perito em fazer juntas. No inverno, Jesus tinha visto neve nas montanhas e muitas vezes ela havia caído em Nazaré e permanecido no chão por pouco tempo. O fato de que a água podia ser um sólido, um líquido e vapor levou o pequeno a pensar muito sobre o mundo físico e a sua constituição. Todavia, a personalidade corporificada desse jovem em crescimento foi a do verdadeiro criador e organizador dessas coisas em todo o vastíssimo universo. Jesus era um pensador original e muito hábil para ensinar, mesmo quando ainda muito jovem. Ele entrava em constante desacordo com a chamada lei transmitida oralmente, mas sempre procurou adaptar-se às práticas da sua família. Dava-se muito bem com as crianças da sua idade, mas frequentemente ficava desencorajado com a lentidão das suas mentes. Ele havia se tornado líder de um grupo de garotos e teve êxito em introduzir muitos novos jogos e vários métodos aperfeiçoados de recreação física. Então vejam naturalmente como Jesus era avançado. 10º ano. Enquanto passeava com seu pai, pela primeira vez Jesus deu vazão à expressão de seus sentimentos e ideias, que ele havia se tornado autoconsciente da natureza inusitada da missão da sua vida. José escutou atento as palavras do seu filho e poucos comentários fez. No dia seguinte, Jesus teve uma conversa semelhante com sua mãe. Maria, do mesmo modo, escutou, mas ela também não quis adiantar nenhuma informação. Ele entrou na escola adiantada da sinagoga e lá ele estava constantemente gerando impasses com as perguntas que continuava fazendo. E uma vez mais Jesus mantinha toda Nazaré em uma efervescência, e seu professor estava bastante intrigado com a curiosidade do jovem, sua fome de conhecimento. Jesus não sofria muito com as perseguições por conta da amizade que ele mantinha com Jacó, seu vizinho, melhor amigo e conselheiro. Jacó era um grande admirador de Jesus e tomou a si a tarefa de que a ninguém fosse permitido impor-se a Jesus.
Muitas vezes, os jovens mais rudes atacavam Jesus, que tinha aversão ao combate físico. Mas eles sofriam sempre uma retribuição rápida e certa das mãos do seu abnegado campeão e defensor voluntário, Jacó. Jesus, em geral, era o líder natural e aceito dos meninos de Nazaré, daqueles que tinham o ideal mais elevado daquela geração. Era realmente amado pelos companheiros de seu círculo, não apenas por ser justo, mas por ser dono de uma simpatia rara e compreensiva que beirava a compaixão. Nesse ano, Jesus começou a demonstrar uma preferência marcante pela companhia dos mais velhos. Deliciava-se em conversar sobre as coisas culturais, educacionais, sociais, econômicas, políticas e religiosas, com mentes mais amadurecidas. A sua profundidade e lucidez de observação encantava seus amigos adultos, sempre dispostos a dialogar. Mais tarde nesse ano, Jesus teve êxito em uma experiência com pescaria com seu tio no mar da Galileia, e antes de transformar-se em um homem adulto, já era um pescador de grande habilidade. Jesus havia acabado de se decidir em ser pescador, mas a convivência estreita com a vocação do seu pai o levou a tornar-se carpinteiro e mais tarde um instrutor religioso de uma nova ordem de coisas. O 11º ano. Durante esse ano, Jesus continuou fazendo longas viagens com seu pai, mas visitava com frequência a fazenda do seu tio para pescar. José e Maria muitas vezes se viram tentados a demonstrar algum favoritismo especial por Jesus, ou revelar o conhecimento que ele era o filho predestinado. Mas ambos se comportaram de forma extraordinária sobre essas questões, nada revelando ao menino. Jesus passou um tempo considerável na loja de suprimentos para caravanas e assim, conversando com os viajantes de todas as partes do mundo, acumulou um volume incrível de informações sobre assuntos internacionais, considerando a sua idade. À noite da quarta-feira nasceu Judá. O nascimento dessa criança acarretou complicações. Maria ficou tão doente que José permaneceu em casa. Jesus ficou muito ocupado cuidando das tarefas do seu pai e dos muitos deveres ocasionados pela doença séria de sua mãe. Em uma de suas viagens, foram até a cidade grega de Decápolis e Jesus ficou impressionado com a limpeza e a ordem dessa cidade tida como pagã. Maravilhou-se com o teatro a céu aberto e a beleza do templo de mármore dedicado aos deuses pagãos. E José ficou profundamente perturbado com o entusiasmo do jovem, e aconteceu que os jogos anuais estavam ocorrendo naquele momento. E Jesus insistiu para que seu pai o levasse para ver os jogos. O jovem ficou entusiasmado e entrou sinceramente no espírito das demonstrações do desenvolvimento físico e habilidade atlética, e José ficou chocado com o entusiasmo do seu filho. José tomou o maior susto de sua vida quando Jesus foi expressar a sua aprovação aos jogos e sugerir que seria bom para os jovens de Nazaré. A única vez que Jesus viu seu pai manifestar raiva com ele foi naquela noite, quando no decorrer da discussão, o jovem, esquecido dos preceitos judeus, sugeriu ao seu pai que construíssem um anfiteatro em Nazaré. Quando José ouviu isso, esqueceu seu comportamento calmo e, tomando Jesus pelo ombro, furiosamente exclamou: "Meu filho, que eu não ouça nunca mais você exprimir um pensamento tão mau enquanto você viver." Jesus ficou assustado com aquela demonstração de emoção feita pelo seu pai e ficara chocado mais do que era possível exprimir. Apenas respondeu: "Está bom, meu pai, assim será." E nunca mais o jovem fez a mais leve alusão aos jogos e outras atividades atléticas dos gregos enquanto seu pai viveu. Posteriormente, Jesus viu o anfiteatro grego em Jerusalém e ficou sabendo o quanto as coisas podem ser odiosas do ponto de vista judaico.
Porém, durante a sua vida, esforçou-se para introduzir a ideia de recreação saudável nos seus planos pessoais, no programa de atividade pessoal dos seus 12 apóstolos. Pois é, um pecado, né? Mais uma bobagem aí, né? Fazer o quê? E ao final desse 11º ano de vida, Jesus era um jovem vigoroso, bem desenvolvido, moderadamente bem-humorado e bastante alegre, mas cada vez mais dava-se a períodos de profunda meditação. Era o hábito pensar como deveria encarar as obrigações com sua família e, ao mesmo tempo, ser obediente ao chamado de sua missão para com o mundo todo e não apenas só com os judeus. 12º ano. Começou a fazer trabalho de carpintaria em sua casa e lhe foi permitido administrar seus próprios ganhos. Durante esse ano, ele viveu muitos períodos de incerteza a respeito de sua missão. A sua mente humana, em desenvolvimento natural, ainda não captava a grandeza de sua natureza dual. Os pais de Jesus iam compreendendo cada vez mais que havia algo de supra-humano residindo nesse seu filho mais velho, mas eles nunca sequer de longe sabiam que esse filho era o criador de todo esse universo local, de coisas e seres. José e Maria viveram e morreram sem jamais saber que Jesus era o criador do universo encarnado na carne mortal. Ele ponderava muito sobre as opiniões divergentes de seus pais, e mais ele se inclinava para a visão de seu pai, e cada vez menos Maria compreendia o significado da missão de Jesus, e, crescentemente, essa boa mãe ressentia-se com o fato de que seu filho favorito não correspondesse às expectativas acalentadas por ela. Como nós dissemos antes, né? José achava que seu pai era mais um líder espiritual e Maria achava que seu filho era mais um líder terreno, como um general, como um rei que sentaria num trono e teria um reino, um castelo. José alimentava uma crença cada vez maior da natureza espiritual da missão de Jesus. Durante seu último ano de escola, Jesus contestou seu pai sobre o costume judeu de tocar o pedaço de pergaminho pregado no portal, todas as vezes que se entra ou sai de casa, sendo que José e Maria haviam instruído Jesus a não desenhar ou fazer imagens, pois esse ato são tidos como idólatras, ou seja, proibidos. Jesus possuía um alto conceito do que é a consciência lógica, e assim sendo, ele destacou para seu pai a natureza idólatra dessa obediência habitual quanto ao pergaminho no portal, e José assim retirou o pergaminho depois que Jesus assim houvera argumentado com ele. Isso era um pedaço de pergaminho que ficava na entrada de casa e tinha-se o hábito de tocar o pergaminho ao entrar e sair, né? Então Jesus convenceu seus pais, né, com a sua lógica. Com o passar do tempo, Jesus fez muitas coisas para modificar as práticas das formalidades religiosas dos seus pais, tais como as preces familiares e outros costumes, e foi possível fazer muitas dessas coisas em Nazaré, pois a sinagoga ali era de uma visão mais liberal. O seu 13º ano. Esse ano, Jesus teve a certeza humana de que estava destinado a cumprir na terra uma missão para a iluminação do homem e para a revelação de Deus. Decisões fundamentais, combinadas a planos de longo alcance, estavam sendo formulados na mente desse jovem, que era para efeitos externos um jovem judeu dentro da média de Nazaré. A vida inteligente de todo Nébadon contemplava fascinada e maravilhada a tudo que começava a se desenvolver no pensamento e na ação do filho do carpinteiro, agora adolescente. Neste ano, Jesus fora levado a passar pela primeira vez a Páscoa em Jerusalém. Na viagem, fizeram uma parada para descanso e eles conheceram um certo Simão, que tinha 3 filhos próximos à idade de Jesus: Maria, Marta e Lázaro. Eles convidaram a família de Nazaré para entrar e tomar um refresco, e então uma amizade
que haveria de durar toda uma vida floresceu entre as duas famílias. Muitas vezes depois disso, na sua vida cheia de acontecimentos, Jesus passou nessa casa. E já no templo em Jerusalém, um Jesus muito chocado fez a seu pai várias perguntas embaraçosas, tais como: por que o Pai Celeste exigiu o sacrifício de tantos animais inocentes e desamparados? E seu pai sabia muito bem, pois lia na expressão do rosto do jovem, que as suas respostas e tentativas de explicação seriam insatisfatórias para aquele jovem filho, de pensamento tão profundo e raciocínio tão preciso. No dia anterior ao sábado da Páscoa, uma torrente de iluminação espiritual atravessou a mente mortal de Jesus e preencheu o seu coração humano, até transbordar de piedade e compaixão afetuosa pelas multidões espiritualmente cegas e moralmente ignorantes que se reuniam para celebrar a Páscoa. Esse foi um dia dos mais extraordinários que o Filho de Deus passou na carne, e durante a noite, pela primeira vez em sua carreira terrena, apareceu para ele um mensageiro especial de Salvington, enviado por Emmanuel, que disse: é chegada a hora, já é tempo de começares a cuidar dos assuntos de teu pai. E essa foi mais uma etapa marcante, da adolescência de Jesus, onde ele começou a ver o mundo como ele realmente era, Então ficamos por aqui e vamos continuar na próxima aula com a segunda parte da vida adolescente de Jesus. Até a próxima!